A paz do Senhor a todos. Estou aqui fazendo meu segundo vídeo. Hoje é dia 8 de agosto de 2019 e hoje eu vou falar sobre o Apocalipse, as 7 trombetas. E vamos ler o capítulo 8, 9, 10 e 11. E estou aqui com a minha Bíblia, a Almeida Revisada e Atualizada. Se você tiver uma aí, pega ela para você me acompanhar. Vou estar lendo aqui o capítulo 8, versículo 7, a primeira trombeta. Está assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. Aqui a primeira trombeta está falando que a terra foi queimada, a terça parte, através de pedras e fogos, que foi, talvez poderia pensar que seria meteoros caindo na terra, mas não teria como ser meteoro. Para atravessar a nossa atmosfera, ter que ter no mínimo 10 metros de diâmetro, e seria uma destruição total na terra, se fosse várias pedras caindo, para queimar a terça parte da terra. Então, uma pedra menor que 10 metros de diâmetro, ela se dissolve ao entrar na atmosfera da Terra. E aqui o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, teve essa visão. E ele realmente, o que ele viu? Né? Ele imaginou, ele viu a cena e descreveu. Mas ele foi trazido nos tempos de hoje para ver essa cena. E naquela época, jamais existiria bombas, existiria mísseis, caças, né? Então, o que seria essa primeira trombeta? Né? A revelação que Deus tem me dado seria o que? Essas primeiras trombetas seria a terceira guerra mundial. E o apóstolo João, ele viu muitos mísseis, bombas sendo explodidos na terra, bombardeiros cheios, descarregando toneladas de bombas na terra. E isso foi o que ele viu. Ele não tem como descrever o que ele realmente viu, mas ele descreveu como se fosse pedra com fogo. E realmente uma terceira guerra mundial hoje seria uma catástrofe. Realmente uma terça parte da terra provavelmente seria queimada realmente. A segunda trombeta, no versículo 8, está assim: segundo o anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui ele viu uma grande montanha caindo sobre o mar. Então seria o que? Realmente seria um meteoro. Aí sim, qual o tamanho desse meteoro? Não sabemos, mas eu creio que seria um tamanho suficiente somente para destruir um continente ou um mar. Se fosse o Atlântico, por exemplo, ele seria destruído o Atlântico. Todo o Atlântico seria destruído, né? Essa é a segunda trombeta. A terceira trombeta, fala assim no versículo 10: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então está falando aqui também que a terceira trombeta é uma estrela ardendo em fogo caindo. Mas isso aqui é consequência da segunda trombeta, que é o meteoro, que quando ele entra na atmosfera, ele entra em chamas. E aqui é consequência da segunda. No caso, o meteoro cai sobre o mar, destrói o mar, levanta ondas gigantescas. Com certeza, uma onda do meteoro de 200 metros de diâmetro levantaria a onda de 500 a 1000 metros de altura. Essas ondas caíssem aqui no Atlântico, e aconteceu o quê? Aqui na região dos lagos, até mesmo no Nordeste, a onda ia avançar sobre a terra até 100, 200 quilômetros, a terra dentro. Aqui onde eu estou é o sul de Minas. Aqui tem duas montanhas, tem a Serra do Mar e tem a Mantiqueira. E aqui eu acredito que a onda não consiga chegar até aqui, mas onde não tem a serra, com certeza vai avançar muito adentro da terra. E a própria água salgada vai contaminar o solo, e vai contaminar e vai amargar as águas.
Essa é a consequência também da segunda trombeta. E a quarta trombeta também é consequência da segunda trombeta. E fala assim, no versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, aqui a quarta trombeta diz que escureceu o sol e a lua. Quando o meteoro atinge a terra, ou seja, no mar ou a terra, ele levanta uma grande poeira que fica na atmosfera. E essa poeira vai fazer o quê? Ela vai escurecer o sol e a lua. Vai escurecer. Então, esse aqui é também resultado da segunda trombeta, que é esse meteoro. E está falando também aqui que as próximas trombetas, que é a quinta, sexta, sétima trombeta, está falando que é o ai, que será pior que as 4 primeiras trombetas. Aqui nós vamos ler agora a quinta trombeta, que o apóstolo João que ele viu. Aqui fala assim, no capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com fumaceira saída do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Ele foi dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então está falando aqui do abismo que foi aberto. Ali saiu gafanhotos. Que abismo seria esse? Provavelmente é o Hades, que é o inferno. Versículo 4. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então está falando aqui que esses gafanhotos eles vão atacar os seres humanos, mas eles não vão poder atacar aqueles que têm o selo sobre a fronte, o selo de Deus, que seria aquelas pessoas que fazem parte da igreja do Apocalipse 12, da mulher vestida do sol, que foi no vídeo anterior que eu fiz. Versículo 5. Foi-lhe também dado que não o matassem, e sim os que o atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então esses escorpiões, esses gafanhotos, em formato de gafanhoto, eles vão atacar os seres humanos, mas eles não vão matar ninguém, eles vão só atacar e atormentar durante 5 meses. 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como de escorpião, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. Então aqui descreveu como que é esses gafanhotos, que eles tinham couraça de ferro, tinha cauda de escorpião, dente como de leão, cabelo como de mulher. Aqui que descreve um monstro. Você já viu esses filmes do Alien? Vários monstros que aparecem nos filmes de televisão. Demônios existem de todas as formas que você imaginar. Pode imaginar qualquer demônio, qualquer bicho aí é um demônio. Existem vários demônios. Aqui está falando aqui que são demônios que vão ser soltos do abismo. Aqui agora no versículo 11 vai falar agora quem que é o rei desses demônios. Está aqui sim no versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então quem que é o Apolion? Apolion significa o destruidor, e Abaddon seria abismo sem fim. Esse é o rei desses demônios, desses gafanhotos.
que vão atacar os seres humanos, mas não vão atacar aqueles que têm um selo na testa. Então são demônios que é o Satanás, o próprio Lúcifer, Satanás, que vai e que é o rei desses demônios. E eles vão estar. Como é que vai surgir esses demônios aqui na Terra? Uma coisa que Deus me revelou é o seguinte: tem falado muito em disco voador. Eu sei que é polêmico esse assunto, mas se veio muito disco voador por aí, mas o demônio, o diabo, ele tem poder para causar as imagens, fazer as imagens aparecerem. E daqui para frente vai aparecer cada vez mais imagens de disco voador por aí. Aí o que o povo vai achar que está acontecendo? Vai estar havendo uma invasão alienígena na Terra, para esses demônios estar atacando as pessoas. Então o povo vai achar que é uma invasão alienígena, mas na verdade não é. É o próprio o abismo que foi solto esses demônios para vir atacar a Terra por 5 meses. Essa é a quinta trombeta. E a sexta trombeta, aqui no versículo 13, né, do capítulo 9, está assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos no altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: o mesmo tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia e mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então está falando aqui também que foi solto os 4, né? Os 4 anjos. Esses anjos são anjos demoníacos, são anjos que estavam presos, né? Porque o anjo de Deus não fica preso. Então, para estar preso, tem que ser demônios demoníacos. Vão sair para destruir, para fazer o flagelo, né? Que fala aqui no versículo 18, que vai atacar também a terra, destruindo a terra. Então, aqui no 18, assim: por meio desses flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, esse flagelo quer dizer o quê? Castigo, né? Isso era para castigar o povo, matando a terça parte dos homens na terra. 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esses ídolos aqui são os mesmos ídolos que falam lá em Salmo 115, né? Os ídolos que não podem andar, nem falar, não ouvem. O povo, o castigo era para praticamente para os idólatras. E os que ficaram vivos ainda não se arrependeram da sua idolatria, né? Está falando aqui no versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. O capítulo 10 também continua falando da sexta trombeta. 10:1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem como o arco-íris. Por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui está falando, esse anjo já é um anjo de Deus, né? O rosto era como o sol, né? Continuando aqui, versículo 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões de suas próprias vozes. Logo falaram os 7 trovões. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falam, e não as escrevas. 5. Então um anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora.
Aqui no versículo 7 vai falar agora sobre a sétima trombeta. Ele vai dar um sinal, o que seria a sétima trombeta. Fala assim no versículo 7: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, está falando do sétimo anjo, que vai tocar a sétima trombeta. Falando da quinta, da sétima trombeta. Agora chegamos na sétima, vou voltar de novo nesse versículo, para completarmos a sétima trombeta. Está aqui no versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que nesse livrinho, ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Está falando do livrinho aqui, que ele comeu, né? Na boca era doce e no estômago ficou amargo. Que livro é esse? Vamos ver lá em Ezequiel, no capítulo 3. Capítulo 3, do 1 ao 3. Ezequiel. Está aqui. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo que fala a casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enches as tuas entranhas do rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca era doce como o mel. Esse livro é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Está falando aqui, este anjo, né? Aqui no capítulo 11, agora nesse ano 11, que também está falando da sexta trombeta. Está assim, no versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele o adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, por 42 meses colocarão aos pés a cidade santa. Está falando dos 42 meses. O que seriam os 42 meses? É o mesmo que os 1.260 dias, ou os 3 anos e meio. Ele vai falar agora das duas testemunhas que vai estar na cidade santa. Aqui no versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Também falando aqui dos 3 anos e meio. E quem seriam essas duas testemunhas? Bom, daqui a pouco eu falo. Está aqui no versículo 4. São essas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com todos esses flagelos, tantas vezes quiserem. Então essas duas testemunhas vão ter poder, assim como Moisés teve, para fazer o que quiserem. Quem seriam essas duas testemunhas? Dá a entender que essas duas testemunhas seriam quem? Um seria Elias, o outro seria o próprio Moisés. Por quê? Porque Elias não morreu, ele foi arrebatado. E Moisés, a palavra diz que ele morreu, mas não foi encontrado o corpo dele. E lá em Hebreus fala que Satanás disputava o corpo de Moisés. Então dá a entender que é realmente, ou pode ser também Elias e Enoque. Que Enoque fala lá no livro de Gênesis, que foi também arrebatado antes do dilúvio. Então pode ser Elias, Enoque ou Elias e Moisés. Essas duas testemunhas. Versículo 7. Quando tiverem então concluídos os testemunhos que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e o vencerá e o matará. Então está falando aqui que a besta, o anticristo, que vai surgir do abismo, vai vencer as duas testemunhas, vai matar essas duas testemunhas. E quando vai ser isso? Vai ser no meio da tribulação, que seria 3 anos e meio, a primeira tribulação, e a grande tribulação, que próximo 3 anos e meio. E no meio vai surgir o anticristo. Então, quer dizer, as duas testemunhas vão ficar
ali durante 3 anos e meio, depois vai ser morto pelo anticristo. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Também o seu Senhor foi crucificado. Então, estou falando aqui que é em Jerusalém. Isso vai acontecer lá em Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, esse povo ainda vai contemplar a morte das 2 testemunhas por 3 anos e meio, que seria o tempo da grande tribulação. 3 dias e meio, está falando aqui, mas na verdade são 3 anos e meio a representação. Versículo 16. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. No versículo 11 fala assim: mas depois de 3 dias e meio, que seriam os 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então, no final da grande tribulação, o Espírito de Deus vai vir sobre eles e vai ressuscitá-los, os corpos desses 2 profetas. Versículo 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui, e subam ao céu uma nuvem. Subiram ao céu uma nuvem, e aos seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruína, a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Então aqui finalizando tudo, a fim da grande tribulação e vindo os terremotos, e a partir daí vem a destruição da terra. Como diz lá, continuando a história de Apocalipse. Agora, próximo vai vir a 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta é muito aguardada por nós, a igreja do Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de tocar a 7ª trombeta. O que fala aqui na 7ª trombeta? O que vai acontecer nessa 7ª trombeta? Está assim, no versículo 15 do capítulo 11. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve do céu grande voz, dizendo: o Rei do mundo se tornou nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, e os teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para os destruíres, os que destroem a terra. Então está falando aqui que vai vir a glória de Deus, vai descer sobre a terra, para julgar os mortos, e para dar o galardão naqueles que merecem, aqueles salvos que vão receber o galardão. No versículo 19 está assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então o que está falando aqui? O que seria essa 7ª trombeta, que era maravilhosa, que nós tanto esperamos? Voltando aqui no capítulo 10, no versículo 7, que eu tinha falado agora há pouco, está assim: mas nos dias das vozes do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Então aqui na 7ª trombeta vai acontecer o grande mistério que Deus anunciou aos seus profetas. Então vamos saber que realmente que seria a 7ª trombeta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Está assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então está falando aqui, o que seria? O arrebatamento da igreja. Esse é o grande mistério. Primeiro ressuscitarão os mortos, todos que morreram desde Adão até agora vão ser ressuscitados primeiro, depois em seguida se vai haver o arrebatamento da igreja. O que seria? O anticristo, isso vai acontecer quando? Vai ser de repente no meio da tribulação, 7 anos, 3 anos e meio da primeira tribulação, e a grande tribulação nos próximos 3 anos e meio, vai ser no meio, antes da manifestação do anticristo. Porque a palavra diz que não tem como o anticristo se manifestar se não for retirado aquele que o detém. Quem é que o detém? É o Espírito Santo de Deus. E quando haver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus vai subir junto com a igreja. E aqueles que ficarem na terra vai ter que lutar contra o anticristo, vai ter que passar pela tribulação sem o Espírito Santo. Ai daqueles que ficarem aqui na terra. Então não fique. Vamos ser a igreja do Apocalipse 12, a igreja fiel ao Senhor Jesus. E vamos estar preparados para a 7ª trombeta, para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Esse aqui é o estudo das 7 trombetas. Aquilo que Deus me revelou, aquilo que eu senti no meu coração, através dos estudos que eu tenho e através da revelação que Deus tem me dado. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.